Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade que nós temos de nos reunir aqui no nosso canal do YouTube para ouvir a respeito da palavra do Senhor, a respeito agora, nesses dias, das palavras de Jesus ali no Sermão do Monte. Que bênção que nós podemos ver a cada semana o quanto essa palavra é rica. Nós pegamos e aprendemos tanto com um trecho desse sermão de Jesus. E nessa noite eu tenho certeza que não será diferente. Então que você possa, com alegria, pegar a sua Bíblia, o seu caderno e se assentar mais uma vez para nós ouvirmos a respeito da palavra do Senhor com o pastor Helder. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Hoje nós continuaremos, pela graça de Deus, os nossos estudos no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, tanto faz. Eu espero que essa série de estudos tenha sido relevante para a vida dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs, todos aqueles que têm tido a oportunidade de estudar o Sermão do Monte. Como já foi dito em momentos anteriores, este é o sermão mais conhecido de Jesus Cristo, mas também é o mais negligenciado e o mais mal compreendido. O Sermão do Monte já foi dito por muitos que seria um novo código de Deus para o seu povo, para a igreja, seria o código de lei do reino de Deus. As pessoas que vivem no reino de Deus ou que viverão no reino de Deus terão que ter este padrão de conduta, que já começa aqui na igreja e que vai se ampliar no reino de Deus. Mas também esse sermão, como eu já falei, ele é visto de muitas perspectivas, tanto por cristãos como não cristãos, como também já foi falado. Filósofos, sociólogos, teólogos, antropólogos, pessoal das ciências humanas, não só das ciências humanas, mas das ciências comportamentais, debruçam-se sobre o Sermão do Monte e procuram entender, procuram ler, entender os seus ensinos. Livros foram escritos acerca do Sermão do Monte, mas talvez milhões, entre livros, teses de doutorados, de mestrados e por aí vai. E muitas perspectivas do Sermão do Monte foram levantadas. Tem uma que eu gosto muito e que eu creio está bem baseada no Sermão do Monte. O Sermão do Monte aponta para o que nós chamamos de contracultura. A Igreja de Cristo e o cristianismo sempre se mostrou como a contracultura deste mundo. O cristianismo, ao contrário de todas as outras religiões, ao contrário de todas as outras filosofias, ela é exclusivista e ela ensina que os seus habitantes, os habitantes do reino de Deus, aqueles que são os filhos de Deus, os comprados pelo sangue de Cristo, eles têm que viver uma contracultura. Não essa cultura que há no mundo, em qualquer que seja o continente, em qualquer que seja a atmosfera, em qualquer que seja o padrão. Não. Toda a cultura do mundo, ela está comprometida, ela está permeada pelo maligno, por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, e o cristianismo seria então a contracultura cristã. Se o mundo diz isso, com toda certeza o cristianismo vai dizer o contrário. Se o mundo diz que isso é bom, com toda certeza o cristianismo vai dizer que é ruim. Se o mundo diz que isso é normal, com toda certeza o cristianismo vai dizer que é pecado. Portanto, ele é a contracultura. O cristianismo é a contracultura deste mundo. E se o cristianismo é a contracultura desse mundo, é a solução para esse mundo perdido, é a solução para esse mundo vazio, é a solução para essas pessoas que caminham sem saber para onde ir, muitas delas sem esperança. Só vivendo estes princípios do Sermão do Monte é que esta contracultura cristã, verdadeira, radicada na palavra, vai conseguir testemunhar neste mundo o futuro que eles não têm, a esperança que eles não têm,
os valores corretos que o homem precisa, que este mundo não conhece, não tem, não pode dar. Então o Sermão do Monte, ele é visto também dessa perspectiva, que eu amo essa perspectiva e acho que está de acordo com o que nós encontramos na Bíblia. Sim, como eu preguei na primeira mensagem, bem-aventurados pobres de espírito, ou humildes de espírito, o mundo jamais vai aceitar uma pessoa que se diz pobre de espírito. Isso para o mundo é um xingamento, isso para o mundo é uma depreciação. E qualquer que seja o sistema do mundo, pode ser no budismo, pode ser no confucionismo, pode ser no hinduísmo, pode ser nas filosofias, pode ser no secularismo, ninguém aceita ser chamado de pobre de espírito. Ninguém vai querer uma filosofia que ensine você a se sentir pobre de espírito. Por isso que o mundo não entende e o mundo rejeita. Mas é isso que Jesus disse para você: quer ser feliz? Você realmente quer alcançar a felicidade? Você quer saber como você chega a ser a felicidade, a ser uma pessoa feliz? Não é feliz temporariamente, é feliz eternamente. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ser humilde de espírito, pobre de espírito. Você tem que se sentir necessitado, que você não é nada, que você não pode nada, que você é pó. Pior do que isso, é pó contaminado por pecado. Você é um pecador. E quando você tiver essa humildade de reconhecer que é pecador, que você é pobre de espírito, espiritualmente você está até morto, como diz a própria Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 2, mortos nos vossos delitos e pecados, você deu o primeiro passo para a felicidade. Porque o pobre de espírito, ele é feliz, porque destes aí, que se sente humilde de espírito, que se sente pobre de espírito, esses que se sentem o peso dos seus pecados, sente o peso de dívida espiritual que tem com Deus. Estes pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Então, numa frase só, Jesus diz: feliz é você se for pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí já é o início para você saber o que é ser pobre de espírito, que é chorar pelos seus pecados, mas também procurar saber que reino dos céus é esse, como entrar nele, como ganhá-lo. Muito bem. Aí ele continua: bem-aventurados que choram. De novo, nenhuma filosofia do mundo vai dizer isso para você. Nunca ninguém no mundo falou isso. Nunca. Nem antes de Cristo, nem depois de Cristo. Ensinaram que felizes os que choram. Como eu falei, seria literalmente felizes os infelizes. Felizes os infelizes. Aqueles que vivem chorando. Mas como que a pessoa que vive chorando é feliz? Uma pessoa que vive chorando está deprimida? Uma pessoa que vive chorando não tem depressão, não está com problemas de saúde, problemas psicológicos? Para Jesus Cristo, felizes os que choram, não só porque reconhecem seus pecados, a sua condição espiritual miserável, mas sentem, se comovem. É por isso que o primeiro mandamento aponta para o esvaziamento, o segundo aponta para uma contrição, mexe com o seu íntimo, com as suas emoções, não é só com sua mente. Com sua mente você descobriu que é pecador, mas com o coração você sente que é pecador e chora por causa disso, suas emoções afloram. Ele diz: você é feliz, porque você vai ser consolado. Outras lágrimas, outros choros, por qualquer outros motivos, não será consolado ou não serão consolados neste sentido que Jesus está dizendo. Porque essas pessoas vão herdar o reino dos céus, um reino que não passará. E neste reino, se você for lá para Apocalipse, você vai ver o próprio Cristo dizendo: nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá luto. O próprio Senhor Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, é um consolo eterno. Felizes que vocês choram agora pelos seus pecados, porque serão consolados eternamente. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, mas aqueles que choram pelos seus pecados. E ele continua: bem-aventurados mansos. De novo, o mundo prega uma certa volúpia, uma certa força humana.
Nietzsche dizia isso. Nietzsche odiava o Sermão do Monte porque ele dizia que era o sermão que fazia as pessoas fracas, os homens fracos, os homens deprimidos. O sermão Nietzsche odiava isso e ele pregava a palavra alemã significaria o super-homem, o homem forte, o homem autônomo, o homem por cima. Então, quando Nietzsche ouvia bem-aventurados mansos, ele odiava isso. Como? Assim como o mundo também não entende como é que é uma pessoa mansa, uma pessoa gentil, uma pessoa doce. Usando uma palavra nova da molecada aí, suave. Uma pessoa que tem assim uma atitude de mansidão. Como é que essa pessoa vai conquistar alguma coisa? O mundo odeia isso. Você tem que se empoderar. As mulheres têm que se empoderar, os homens têm que se empoderar. Fulano tal é poderoso, fulano tal é poderosa. Aquele ar de conquistador, de vitorioso, de força, de guerreiro, aguerrido. É isso que o mundo ensina em qualquer religião, em qualquer filosofia do mundo. Nunca ninguém falou que feliz o manso, porque herdará a terra. Pelo contrário, o mundo diz feliz aquele que é valente, aquele que é bravo, aquele que arrota segurança, aquele que arrota confiança, ufanismo, aquele que traz uma mensagem up, para cima, sabe? Até as pregações, irmãos, nos púlpitos das nossas igrejas, tem essa característica. Sabe, mensagens super poderosas, pastores super poderosos, gente super abençoada. É o super-homem de Nietzsche caiado de cristianismo. É o que nós estamos vendo hoje. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai ver, não. Feliz é aquele que é manso. Por isso que Cristo foi para a cruz em silêncio, como um cordeiro mudo, como a profecia dizia. A mansidão de Cristo se fez presente no momento mais difícil da sua vida, que foi na crucificação. Ele foi manso, como um cordeiro, que não tem nenhuma arma para se defender. E ao mesmo tempo poderoso, porque confia no Deus único, vivo e verdadeiro, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, feliz é você se for uma pessoa gentil, delicada, doce, uma pessoa mansa, porque herdará a terra. Lembrando que a promessa de Deus é novos céus e nova terra. Depois ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como é que é feliz uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Olha, se você tem fome, e todo mundo tem, para ser sincero, como eu falei na pregação passada. Agora, se você tem fome e sede de justiça, espera pelos homens, você vai morrer faminto e sedento. Todos nós temos fome e sede de justiça, de certo sentido. Não no sentido bíblico, mas em certo sentido todo mundo tem. Porque, como eu falei na pregação passada, ninguém suporta injustiça. A injustiça é uma coisa que une toda a humanidade. Mas, se você tem sede e fome de justiça por tudo em que você vê a mão do inimigo, a coisa errada, a coisa injusta, é por tudo, não é só pelas coisas que acontecem com você. É que acontece com você, acontece com o seu próximo, até com o seu inimigo. Se for injusto, você não concorda. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser farto, porque ele sabe que esse sistema mundano vai passar, esse mundo pecaminoso vai passar. E nesse mundo pecaminoso nunca vai haver justiça, nunca. Nós sabemos disso. E é por isso que nós temos que manter isso em mente. Fazer a nossa parte, mas também de não nos desesperarmos com as injustiças que nós vemos. Por quê? Porque se nós nos desesperarmos, é porque você não está enxergando o reino de Deus, está enxergando só o aqui e agora. E eu que tenho fome de justiça, e você que tem fome de justiça, você que tem sede de justiça, nós que temos fome e sede de justiça, sabemos que isso vai passar. Quando o reino de Cristo vier, vai sim ter justiça plena. A nossa sede, a nossa fome serão saciadas. Por quê? Porque nós seremos fartos. Porque o rei vai estar governando. Esse sistema mundano vai passar. O rei Jesus regerá todas as nações. Ele governará o trono do universo. Já governa o trono do universo. Por enquanto, nessa dispensação, esse mundo pecaminoso
rivaliza-se com o mundo de Cristo. Mas na consumação, o mundo de Cristo destruirá esse mundo, os seus anticristos e toda a injustiça. E hoje nós vamos ver: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só lembrando para você, as primeiras 4 bem-aventuranças têm relação nossa, minha, sua, para com Deus. Então as primeiras 4 bem-aventuranças diz respeito a nós, para com Deus, nosso relacionamento com Deus, é algo nosso, íntimo, certo? A partir daqui, as bem-aventuranças têm a ver com o nosso relacionamento também com Deus, porque todo relacionamento começa com Deus, mas principalmente, primordialmente com o nosso próximo. Lembrando que eu já falei nas pregações passadas, a mesma estrutura estão nos 10 mandamentos da antiga lei. Os primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, diz respeito à relação do homem para com Deus. E a segunda tábua dos mandamentos diz respeito do relacionamento do homem para com seu próximo, mostrando a cruz de Cristo lá nos 10 mandamentos. Do mesmo jeito aqui no Sermão do Monte. Os primeiros 4 bem-aventuranças, nós para com Deus, de baixo para cima. E as próximas, nossa para com o nosso próximo. De novo, a cruz de Cristo na estrutura do Sermão do Monte, ou das bem-aventuranças. E por que essa bem-aventurança tem a ver com o nosso próximo? Por quê? Misericórdia, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, só pode ser praticada para o nosso próximo. Eu não posso ter misericórdia de Deus. Você pode ter misericórdia de Deus? Não. Deus precisa da sua misericórdia? Não. Deus necessita de misericórdia? Não. Você pode ser misericordioso com Deus? Não. Por isso que a bem-aventurança diz respeito de mim para com o meu próximo. E ele vai dizer: feliz é você se for misericordioso, se for misericordiosa. Por quê? Porque você vai alcançar misericórdia. Muito bem. Eu quero lembrar mais uma vez, meus amados irmãos, alguns pontos importantes desse contexto do Sermão do Monte, que eu estou sempre repetindo alguns eu nem estou falando que é contexto, mas já estou passando para poder colocar na sua cabeça. Mas é importantíssimo você entender esse contexto para entender as bem-aventuranças. Vamos lá. Nós estamos na primeira parte das bem-aventuranças. Lembre que as bem-aventuranças elas são divididas em 7 partes. Certo? Vou até repetir para você quais são as 7 partes da bem-aventurança. O caráter do cristão, que é a primeira parte, do capítulo 5 de Mateus, versículo 3 ao versículo 12. A segunda parte, a influência do cristão, Mateus 5, de 3 a 16. A terceira parte, a justiça do cristão, Mateus 5, 17 a 48. A quarta parte, a piedade do cristão, Mateus 6, de 1 a 18. 5. A ambição do cristão, Mateus 6, 19 a 34, a quinta parte. Essa ambição talvez fique melhor traduzida como desejo, porque a ambição em português ela tem um sentido negativo. Alguém é ambicioso soa como negativo. E a palavra ambição, que aparece aqui na língua grega, e me parece em outros idiomas, o inglês, por exemplo, nem sempre tem a conotação negativa. Então, a ambição em si não seria um erro. É o que você ambiciona e como você ambiciona é que é o problema. Mas para não criar complicação, eu vou colocar a quinta parte, o desejo do cristão. O desejo do cristão, o que ele ambiciona, o que ele deseja. A sexta parte, os relacionamentos do cristão, Mateus 7, de 1 a 20. E a última parte, a dedicação do cristão, Mateus 7, 21 a 27. Então, ele estruturou o Sermão do Monte em 7 partes. Essa parte que eu estou, que é a parte das bem-aventuranças, é a primeira parte, lógico, começa aqui. E ele está tratando do caráter do cristão.
como deve ser o caráter do cristão. Eu tenho que dizer para os meus amados irmãos que da Segunda Guerra para cá, se o mundo mudou e mudou muita coisa no mundo, nós temos que reconhecer, tanto para o bem como para o mal, a Igreja de Cristo também mudou depois da Segunda Grande Guerra para cá. E eu te digo que mudou mais para mal do que para bem, infelizmente. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o que as pessoas falavam era reconstrução. Era a palavra de ordem, era reconstruir. O mundo não será mais desse jeito. Não passaremos mais por o que passamos na Segunda Guerra Mundial. O mundo não aguentaria uma terceira guerra mundial. Ainda mais com a tecnologia que os homens desenvolveram. Ora, se na Segunda Guerra Mundial, com aquela tecnologia, foi aquela carnificina, 45 milhões de pessoas mortas, imagina com a tecnologia de hoje. Imagina uma guerra hoje entre Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, Japão. Imagina aquelas nações que guerrearam na Segunda Guerra Mundial, guerreando hoje. Seria do mundo mesmo. Enfim, mas a palavra então era reconstrução. E também era a palavra para a Igreja de Cristo. Vamos aprender com os nossos erros. Se o mundo está dizendo que tem que aprender com os erros dele, muito mais somos nós, somos cristãos, que somos Igreja de Cristo. Vamos buscar. Só que o mundo pregou a busca de novos modelos e muitas das pessoas do mundo culparam o cristianismo pela Segunda Guerra Mundial. Mas não falta gente para culpar, até hoje culpam. Como se Hitler tivesse nascido do Evangelho de Cristo. Como se o nazismo tivesse nascido do Evangelho de Cristo. Como se o fascismo tivesse nascido do Evangelho de Cristo. Como se o comunismo tivesse nascido do Evangelho de Cristo. Como se o capitalismo tivesse nascido do Evangelho de Cristo. Como se o socialismo tivesse nascido do Evangelho de Cristo. E é claro que não. Todos esses ismos que eu citei e muitos outros surgiram do mundanismo, que rejeita o verdadeiro ismo, que é o cristianismo. Hitler não cria em Jesus Cristo, não amava Jesus Cristo, pelo contrário, Hitler amava Nietzsche, que eu acabei de falar. Era o livro de cabeceira de Hitler, era Nietzsche, o super-homem, os superiores, a raça. Os ídolos de Nietzsche era Charles Darwin e a evolução das espécies, a espécie evoluída. Por que eles pregavam que os arianos eram a raça evoluída, que tinha que ser a cabeça de todas as raças? Por causa da teoria da evolução. Então, quando eles começaram a falar de reconstrução, de procurar um novo modelo, não procuraram no lugar certo, e sim no lugar errado. Abandonaram a única fonte segura para a construção de um mundo melhor, que é a palavra de Deus, que é o cristianismo, que é Jesus Cristo, porque só Ele disse, provou e é a verdade. Aí vieram várias filosofias, por exemplo, os hippies, com sua paz e amor, não faça guerra, faça amor. E ao trazer aquela mensagem, aquele novo modelo de vida, aquela nova concepção que varreu o mundo, eles trouxeram novos modelos e os velhos pecados. Destruíram a família, destruíram o amor que pregavam. Tanto é que logo em seguida o slogan não era mais paz e amor. Logo na sequência era sexo, drogas e rock and roll. Por quê? Porque os modelos eram errados, procuraram lugar errado, e aí a coisa desandou. E a Igreja de Cristo não teve força ou não fez o seu papel de mostrar que, se queremos reconstruir o mundo, a contracultura, que é contra tudo isso que gerou todo esse caos, a única contracultura segura é o cristianismo. A igreja não tem, muito pelo contrário, muitos cristãos assimilaram os novos valores e continuam assimilando. Eu sou de uma época que crente não podia usar cabelo comprido.
mas com o movimento hippie, aquela coisa toda, logo estavam os crentes tudo de cabelo, tudo parecendo hippies. Por quê? Porque pouco a pouco foram assimilando os novos valores, que de novo não tinha nada, eram os mesmos pecados com outra cara. Estou dizendo que usar cabelo comprido é errado, viu, meu irmão? Você pensa que naquela época, naquele tempo, o cristão que conhecia a Bíblia dizia, não, essa cultura hippie não vai dar em nada. Então eu não vou pregar essa cultura e nem vou seguir esses hábitos. Aqueles cristãos que conheciam a palavra de Deus, mas muitos, a maioria não pensava assim e assimilou a cultura, mudando mais uma vez. John Stott costuma dizer o seguinte, que a irmã gêmea do idealismo é a desilusão. Desilusão com aqueles que não participam do ideal, ou pior, com aqueles que se lhe opõem, ou pior ainda, com os que o traem. E a desilusão do que é continua alimentando idealismo do que poderia ser. Traduzindo em palavras fáceis, aquele idealismo de reconstrução de um mundo melhor depois da Segunda Guerra Mundial. Não faça guerra, faça amor. Vamos trocar as balas de canhões por flores. Aquelas ideias de soltar a pombinha branca na praça, balões brancos, se vestir de branco. Um mundo melhor, um mundo mais, como é que eles chamam? Mais tolerante. Todos aqueles ideais desembocaram no mundo que nós estamos vivendo hoje. Não trouxe tolerância. Não trouxe amor uns pelos outros, não trouxe a paz desejada, não trouxe o mundo melhor que sonhava. Por quê? Porque procuraram no lugar errado e se agarraram em novos modelos e valores errados. Eram os mesmos pecados, só com outra roupa. Por isso que John Stott fala que aquele idealismo é irmão gêmeo da desilusão. Nós temos o mundo que nós temos hoje. Agora, se naquela época as pessoas tivessem se voltado para a palavra de Deus e tivessem perguntado, e será que nós chegamos nesse ponto por culpa do cristianismo? Ou será que nós chegamos nesse ponto porque nós abandonamos o cristianismo? Será que nós chegamos nesse ponto porque nós praticamos e vivemos o Sermão do Monte? Ou será que chegamos nesse ponto dessa carnificina, desse mundo em caos, como foi na Segunda Guerra Mundial, em 45 até 48, teve guerra? Justamente porque não praticamos o Sermão do Monte, os ensinos do Sermão do Monte. E se nós tivéssemos sido humildes de espírito, nós seríamos fascistas? Nós seríamos nazistas? Nós seríamos comunistas? Nós seríamos capitalistas, socialistas? Ou qualquer lista, qualquer ismo que seja? E se nós tivéssemos sido... e se nós tivéssemos chorado pelos nossos pecados, nós teríamos matado tanta gente? Por ideal A, B, C ou D? Ou nós teríamos visto que aquele ideal é a irmã gêmea da desilusão, como diz John Stott? E se nós tivéssemos praticado, por exemplo, a mansidão que Jesus ensinou bem, felizes os mansos, nós teríamos destruído tantas vidas, tantas famílias, nós teríamos praticamente implodido a terra como nós fizemos, banhado ela de sangue de ponta a ponta, do Oriente ao Ocidente. Se nós tivéssemos sido mansos, nós teríamos feito isso? E se nós tivéssemos tido fome e sede de justiça, teríamos praticado as aberrações que nós praticamos? Câmara de gás, gulag, esqueci o nome lá do campo de concentração nazista lá, Auschwitz. Nós teríamos feito as injustiças que nós fizemos? Teríamos tratado os seres humanos como animais? Teríamos tratado os seres humanos como inferiores só por causa da pele, por causa da cor, ou até por causa da religião, já que o cristianismo prega a liberdade de religião, você adora quem você quiser. Só que você vai ter que prestar conta a Deus, mas é problema seu. Você adora quem você quiser.
Liberdade de religião só existe no mundo cristão. Quem criou liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião, foram os cristãos. É bom saber disso. Se tivéssemos tido fome e sede de justiça, teríamos feito as injustiças que nós fizemos? Todos eles fizeram. Se você for estudar aquele período, você vai ver que até as nações que saíram como heroínas, como heróis, fizeram coisas absurdas, todas elas. Ninguém se salva, viu? Na balança de Deus, ninguém se salva. O que faltou foi fome e sede de justiça. E agora? Se tivéssemos sido misericordiosos, aquele mundo teria acontecido? Portanto, meus irmãos, o que falta a nós, igrejas, e a este mundo, é voltar os olhos para estes ensinamentos de Jesus Cristo. Agora você me pergunta, pastor, o que significa felizes os misericordiosos porque alcançam a misericórdia? Vamos lá. Primeira coisa, a palavra misericordioso na Bíblia, misericórdia, é um substantivo eleus, na língua grega, substantivo eleus. Esse substantivo na língua grega sempre trata da dor, sempre trata da miséria, sempre trata do desespero. Então, quando eleus aparece na Bíblia, e que Jesus está dizendo, feliz é você se for eleus, misericordioso. Se você for uma pessoa com o coração cheio de misericórdia, você é feliz. Por quê? Porque você vai alcançar misericórdia. Ele está sempre ligado a estas coisas que eu falei, a dor, a miséria e ao desespero, porque eleus sempre aparece no contexto do pecado. Onde eleus aparece, o pecado aparece. Sempre ocorre por causa do pecado. Você nunca vai encontrar eleus, misericórdia na Bíblia, divorciado do pecado. Nunca. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, onde eleus aparece porque está existindo dor, miséria, desespero gerado pelo pecado. Aí eleus aparece. E é incrível que eleus aparece em primeiro lugar em Deus. Não vou citar aqui todas as passagens, porque é impossível citar as passagens que falam de Deus como misericordioso. Vou citar uma, só para dar base ao que eu estou ensinando para você. Vamos para Êxodo 34. Êxodo 34. Versículo 5, 7. Êxodo 34, versículo 5, 7. Diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos. Nessa propagação de Moisés, quando Deus de novo dá a ele as tábuas dos 10 mandamentos, as segundas tábuas, porque a primeira ele quebrou, e Deus misericordiosamente dá a ele as tábuas. Ele reconhece isso, Deus grande, Deus longânimo em misericórdia, Deus grande em misericórdia. E por que a misericórdia aqui aparece? Porque aquele povo, sem a palavra de Deus, sem a lei de Deus, seria um povo que viveriam de dor, seria um povo miserável, seria um povo em que os desesperos da vida viriam, como vem para todo mundo, sem nenhum conforto, sem nenhuma esperança. E esta esperança que eles precisavam só podia ser encontrada em Deus e na sua palavra. Por isso que Deus de novo dá para ele as tábuas dos 10 mandamentos.
Por isso que de novo Deus dá para ele a sua graça. De novo Deus se revela e de novo Deus faz as promessas para aqueles que o aceitaram como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus. Isso é o quê? Misericórdia. Misericórdia para o povo miserável. Miserável em todos os sentidos, material e espiritualmente. Assim, o substantivo eleus sempre trata da dor, da miséria e do desespero, e sempre ocorre por causa do pecado. Um teólogo, eu achei muito interessante, o teólogo ele fez a diferença entre misericórdia e graça da nossa perspectiva. Misericórdia e graça, porque veja bem, graça e misericórdia geralmente andam juntos na Bíblia, são como se fossem irmãs siameses. Se você tem algum quadro na sua casa, ou se você lembra daqueles quadros católicos em que pintam Jesus, às vezes Maria, mãe de Jesus, você vai ver que eles sempre estão numa posição assim. Uma mão aponta para baixo e uma mão aponta para cima. Que os teólogos costumam chamar de côncavo e convexo. Ok? E essa posição, a mão para baixo e a mão para cima, na cabeça daqueles pintores medievais, eles estão retratando exatamente o conceito de graça e de misericórdia. O que seria graça e misericórdia naquele conceito? Graça, a mão está para baixo, porque representa aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Deus nos abençoa, Deus nos dá a salvação, Deus nos dá a vida eterna, quando nós não merecemos, perdoa os nossos pecados, Ele dá o perdão para nós quando nós não merecemos. E vem de baixo para cima, Deus nos dá. Misericórdia seria a mão virada para cima, simbolizando aquilo que Deus não nos dá quando nós merecíamos. Em outras palavras, Deus não nos dá o inferno, Ele segura com a sua mão para não cair na nossa cabeça, mas nós merecíamos. Deus não dá a sua ira sobre os seus filhos, Ele apara com a sua mão a sua própria ira, mas nós merecíamos a ira, era para cair na nossa cabeça, Ele não deixa. Assim, graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos, e misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando nós merecemos. Por isso que aqueles quadros têm sempre essa representação, a mão para cima e a outra mão para baixo, ok? Isso da perspectiva teológica, na teologia, no que Deus fez por nós. Jesus, o próprio Deus, aparou a ira de Deus, aparou o castigo de Deus, aparou a justiça de Deus para não cair sobre nós. Ele aparou o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E agora, Deus derrama sobre nós graça, misericórdia, bênçãos, um novo céu, uma nova terra, o reino eterno, e Ele vem até nós sem nós merecermos. Mas, da perspectiva minha para o meu próximo, há uma pequena diferença. Por exemplo, a misericórdia, ela concede alívio. Se eu tenho misericórdia de alguém, eu estou levando um alívio com a pessoa. Por isso que eu não posso ter misericórdia para com Deus, só pode ser para com o meu próximo. Deus pode ter misericórdia para comigo, mas eu não posso ter misericórdia para com Deus. Eu é que preciso de misericórdia, não Deus. Mas o meu próximo pode precisar da minha misericórdia. E assim, quando eu exerço a misericórdia, eu estou concedendo um alívio. Eu estou ajudando numa cura. A palavra então tem sentido de conceder alívio, de conceder cura, de conceder ajuda. Quando eu sou gracioso com o meu irmão, ao mesmo tempo eu estou sendo misericordioso. Nenhum de nós pode ser misericordioso para com o próximo como Deus é para nós. Nenhum de nós. Porque a misericórdia de Deus vai muito além do que eu posso ter, do que você pode ter, do que eu posso fazer, do que você pode fazer.
Ao ser gracioso com a pessoa, eu nunca vou poder ser gracioso como Deus é, porque a graça de Deus, como eu falei, Ele concede perdão, Ele purifica, Ele reitera, Ele restitui, Ele restaura a graça de Deus. Ao ser gracioso com a pessoa, eu posso levar alguma restauração, eu posso levar algum tipo de perdão, mas jamais comparado com a graça de Deus. Por isso que quando eu sou gracioso com alguém, ou eu sou misericordioso com alguém, a graça e a misericórdia que eu pratico vai junto. Sempre vai junto. Jesus deixou-nos alguns exemplos de misericórdia para enfatizar este ensino do Sermão do Monte. Sim, Mateus capítulo 5, na bem-aventurança do Sermão do Monte, ele afirma: bem felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, sabendo que era algo difícil para o ser humano de praticar. Ele deixou vários exemplos, além do próprio exemplo dele, ele deixou vários exemplos em ensinos para que este mandamento do Sermão do Monte, felizes os misericordiosos, porque alcançam misericórdia, ficasse bem vivo na nossa cabeça. São vários exemplos. O mais famoso destes exemplos, eu vou dizer os dois mais famosos destes exemplos, são o bom samaritano e a parábola de Mateus, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 18, 21 a 35, e com essa parábola eu começo a encerrar o nosso estudo. Mateus 18, 21 a 35, em que ele conta a parábola do credor incompassivo, para lembrar a nós o ensino do Sermão do Monte da misericórdia, de ser misericordioso. Então, se você for para Mateus capítulo 18, 23 em diante, ao contar esta parábola, ele vai incentivar a praticar o mandamento da bem-aventurança. Diz assim: por isso, o reino dos céus, veja bem, o reino dos céus que é prometido no início da bem-aventurança. Se fizer isso, vai herdar o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indagando-se o seu senhor e indignando-se o seu senhor, entregou-o aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Muito bem. Eu falei de duas passagens da Bíblia que enfatizam grandemente a misericórdia. Essa é uma. A outra é o bom samaritano, mas eu acho que eu vou deixar o bom samaritano para uma pregação à parte. Então eu vou ficar só com essa por devido tempo. A palavra é bem clara, bem simples. Jesus está falando, deixando claro
que o reino dos céus, aqueles que não morar no reino dos céus, a palavra semelhante, é igual, vai ter que ter estas características que ele vai dizer nessa parábola. E ele conta a parábola de um senhor, de um rei, que tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. Você sabe quanto seria 10.000 talentos hoje, meus irmãos? Em dólar seria 3 bilhões de dólares. 10.000 talentos hoje seria 3 bilhões de dólares. Eu não sei como é que está a moeda brasileira, deve estar em torno de 4, 5 reais aí, um dólar. Então vamos colocar assim, seria hoje 15 bilhões de reais. Uma dívida enorme. E ele não tinha nenhuma possibilidade de pagar. Nenhuma. Mas diz o texto que o servo se dobra, se prostra aos pés do seu Senhor, versículo 26, prostrando-se reverente, se humilhando com toda a reverência, roga, ora e pede clemência ao seu Senhor. Ser paciente comigo e tudo. É claro que ele não podia pagar. O próprio servo sabia que não podia pagar. E o seu Senhor então se compadece e manda embora e perdoa tudo. E na sequência ele encontra um homem, com um servo dele, esse servo, quando encontra um conservo, ou seja, um servo mais baixo, que lhe devia 100 denários. Olha, um denário seria mais ou menos aí um dia de um trabalhador, certo? Então, 100 denários daria aí 3.000 reais, vamos colocar 3.000 dólares, né? já falamos em dólares, seria 3.000 dólares. Uma conta que, dependendo da situação da pessoa, ainda é possível pagar, certo? Mas o texto diz que ele, agarrando o homem pelo pescoço, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deve. E o homem dizendo, não tenha paciência, se dobra também. A mesma coisa que ele fez com o Senhor, o servo fez com ele. Se dobrou, se ajoelhou, orou, rogou, pediu, suplicou. E disse que, no entanto, no coração dele, com o servo não encontrou misericórdia, pelo contrário, ele jogou, foi na prisão. E ele na prisão, é claro que não tinha como pagar mesmo, porque como é que ia trabalhar para pagar? Ok. Diz o texto que os seus companheiros, vendo aquilo, se entristeceram. Vendo os seus companheiros o que estava acontecendo, se entristeceram muito. E alguns deles relataram ao seu Senhor tudo o que aconteceu. Então o Senhor mandou buscar ele de volta. E diz, olha, eu te perdoei toda aquela tua dívida. Eu me compadeci de você, eu tive misericórdia de você. E você sai daqui e encontra um outro que devia infinitamente menos, convenhamos que 15 bilhões de dólares, a 3.000 dólares ou 3.000 reais, 3.000 reais, vamos comparar assim, era nada. Eu te perdoei. E você não perdoa aquele, ainda possível faz colocá-lo na prisão, pois muito bem, você agora vai receber a mesma paga. Irmãos, entendam, alguém que deve 15 bilhões de dólares e é perdoado, e não tem a mesma capacidade de perdoar outro que deve uma mixaria de 3.000 reais, é um coração muito ingrato. É um coração que verdadeiramente não compreendeu o que é misericórdia. É um coração que realmente não conseguiu sentir verdadeiramente o que o seu rei fez por ele. Veja que ele estava condenado com toda a sua casa. E o Senhor livrou ele e toda a sua casa, porque nem vendendo eles, nem vendendo a vida, pagaria. Se você acha que esse homem, que deve 15 bilhões ao rei, ele está bem endividado, muito endividado, bastante endividado, eu quero dizer que eu e você estamos muito mais endividados com o nosso Deus.
15 bilhões de dólares, ou 15 trilhões, ou 4 trilhões, eu não sei mais nem qual é o número de dinheiro, paga o débito que nós temos com Deus. Tanto é que a própria Bíblia fala que nem ouro e nem prata que pagou os nossos pecados, o nosso débito. Porque ouro e prata não dá para pagar. Do mundo todo não dá para pagar. O que pagou os nossos pecados foi algo muito mais precioso do que todo o dinheiro do mundo, do que todo o ouro do mundo, do que toda a prata do mundo. O que a Bíblia fala? Qual foi o único material que pagou os nossos pecados? O sangue de Jesus. Jesus morreu, deu sua vida, seu sangue, para ter misericórdia de mim e de você, para perdoar nossos pecados. O que custa você ter misericórdia de outras pessoas? E não é de uma, duas, é ter misericórdia a vida toda, como Ele continua ter misericórdia de nós. Então, esta parábola que Jesus ensinou, diz, olha, o reino dos céus é assim. Você quer ser um habitante do reino dos céus? Então seja misericordioso. Tenha o sentimento de misericórdia com todas as pessoas, como eu tenho com você. Deus sabe que eu sou falho, mesmo assim Ele tem misericórdia de mim. Então tenha esse sentimento com as pessoas que falham com você também. Por que elas falham? Porque são pecadores. Por que você falha com Deus? Porque é pecador. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Então quando Ele se arrepende dos seus pecados, tenha misericórdia também. Se Ele pedir perdão a você, perdoe. Agora, para ter misericórdia, é preciso ter as 4 qualificações anteriores. A humildade de espírito, é preciso ser manso, é preciso chorar pelos seus pecados. É por isso que o Sermão do Monte, ele é uma coletânea de qualidades. E é por isso que essa primeira parte trata do caráter do cristão. O nosso caráter tem que ser assim. De uma pessoa humilde, de uma pessoa que chora, que reconhece, que sente seus pecados, de uma pessoa que é mansa, de uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Quando uma pessoa tem essas qualidades, ela vai ter misericórdia. Não, eu sei que você não tem condições, eu estou vendo que você está sendo honesto, eu sei que você não pode recuperar o que você fez, recuperar inclusive até o tempo perdido. Eu sei que você não tem como voltar atrás, apagar os seus pecados. Eu sei que você não tem como. Tem pecados que não tem como voltar atrás. O assassinato, alguém que matou outra pessoa, como eu já falei. O adultério, o roubo, o furto. Não tem como voltar, não tem como apagar. Mas eu posso ter misericórdia, já que você está tão arrependido. E podemos fazer melhor. Eu fazer melhor e você fazer melhor daqui para frente. O que passou, passou. Você se arrepende verdadeiramente. Eu perdoo pelo que você me fez. E eu vou exercer misericórdia com você como Deus exerce misericórdia comigo. Irmãos, eu vou encerrar a pregação dizendo o seguinte. Na igreja há muitas falhas. Todos nós falhamos. Eu falho. Por isso que eu peço perdão todo dia a Deus, porque todo dia eu peco. E eu sei que não é diferente com você, porque você é feito do mesmo material que eu sou. Mas não vamos ter prazer nos pecados dos nossos irmãos. Não vamos ter aquela alegria e nem aquela curiosidade em saber das falhas dos outros. Porque pessoas que têm alegria com os erros dos outros, com os pecados dos outros, dificilmente entenderão a misericórdia de Deus na sua vida. Você tem misericórdia dos outros porque você sabe que Deus é misericordioso com você. E para você entender a misericórdia de Deus, você vai ter que reconhecer seus pecados, vai ter que chorar pelos seus pecados, você vai ter que ser manso, você vai ter que ser humilde. Quando eu lembro que Deus fez por mim, tendo que permitir que Jesus morresse por causa dos meus muitos pecados, como é que eu não vou me compadecer de outra pessoa? Como é que eu vou ser orgulhoso a ponto de não perdoar? Como é que eu vou ser orgulhoso a ponto de não ter misericórdia, de não ajudar, de não dar uma mão amiga, de restaurar um caído, como Deus me restaurou quando eu estava caído? Eu gosto muito de uma música
que eu até já pedi para uma irmã cantar na igreja quando eu for pregar, uma música lá dos anos 90, 80 para 90, que foi gravada pela primeira vez pela cantora Cristina Mel, que diz assim, me levantou Jesus. E na letra da música diz, numa dessas eu encontrei, suas vestes então toquei, havia tanta luz para mim, e eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Essa música é lindíssima, certo? Esta palavra de hoje é para nós lembrarmos que quando nós estávamos caídos, nós encontramos Jesus. Ou Jesus nos encontrou, fica melhor colocado. E havia paz, e havia amor, e havia perdão, e havia tanta luz para mim e para você. Se Jesus nos levantou da lama do pecado, perdoa todas as nossas dívidas e todas as nossas faltas, pela sua grande misericórdia, meu irmão, minha irmã, vamos cultivar nesse coração pecador esta bem-aventurança. Felizes os misericordiosos. Você que tem um coração misericordioso. Por quê? Porque no final das contas você vai alcançar misericórdia. Deus te abençoe. Glórias a Deus por mais essa aula, que o Senhor recompense a vida do pastor Helder, que tem se disposto a nos ensinar nesses dias, e que eu e você possamos continuar conectados no restante dessa semana. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos mais um vídeo da série Te Faço um Desafio, aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Nessa sexta-feira, nós temos a nossa reunião de oração, que acontece presencialmente, mas também vai ser transmitida ao vivo, e dessa vez a transmissão vai acontecer aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você não pode estar presencialmente, você vai poder acompanhar às 19h30 mais uma reunião de oração. Lembrando aos irmãos que as inscrições ainda estão abertas, dá tempo de você se inscrever. É só você acessar cieb.org.br/links, e ali você vai ver dois botões. Um botão que fala da nossa celebração de domingo e um botão da nossa celebração da reunião de oração de sexta-feira, que você possa fazer a sua inscrição e participar também presencialmente. Esse sábado nós estaremos livres na nossa agenda, que você possa aproveitar esse dia em família, e no domingo nós retornamos às 10 horas com a celebração que acontece também presencialmente e é transmitida no nosso canal do YouTube, e às 19 horas com a nossa celebração online. Que o Senhor te abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e continue cuidando das nossas vidas. Que sobre todos nós Ele derrame a sua paz, não somente hoje, mas eternamente, e amém. Que você tenha o restante de semana abençoado na presença do Senhor.